Olá, pessoal. Vamos deixar aqui. Olá, Jenny. Olá, Cris. Tudo bem? Olá. Vamos deixar aqui fixado. Leis polêmicas. HS. Olá. Vamos ver se eu consigo aqui deixar marcado que nem da última vez. Yay! Boa noite, boa noite. Eu consigo acenar para algumas pessoas só aqui. Vamos ver. Olá para todo mundo que está entrando, boa noite. Então hoje, muito obrigada. Obrigada, Flor. Bom, hoje nós vamos falar sobre as leis polêmicas do homeschooling, né? Algumas coisas assim deixaram algumas pessoas, né? Sempre deixaram algumas pessoas bem preocupadas com a aprovação da lei. Olá, Wellen, tudo bem? Muito obrigada. A gente tenta, gente. A idade vem chegando, a luz aqui não tá muito boa, mas a gente tenta. Aos pouquinhos eu vou melhorando, sabe? Mas vamos lá. Então, assim, olha só, pessoal, enquanto o Instagram se faz tem a dignidade de avisar que nós estamos aqui, né? A gente vai trabalhando com quem está. Então é o seguinte. Desde que assim, começou a se falar sobre uma lei do homeschooling, o que acontece? Muitas pessoas começaram a ficar com muito medo do que essa lei poderia representar para as famílias educadoras. Então, quais são os motivos disso acontecer, né? Quem tira os filhos da escola tá com algumas preocupações. Então, existem algumas preocupações com relação a bullying, com relação ao tipo de conteúdo que está sendo passado, a metodologia, passar como que se diz assim, da forma que a criança venha a aprender da melhor forma possível. Então, diferentes famílias possuem diferentes motivos para escolher essa metodologia, esse estilo de vida. Na verdade, não é uma metodologia, é um estilo de vida. Então, desde que a lei foi aprovada, eu venho percebendo que existe um medo que paira no ar. Eu vou colocar aqui para vocês, né? A Wellen colocou aqui que ela não tá gostando, né? Da lei. E eu entendo, né? Os motivos da gente ficar com essa, como eu tenho falado há alguns dias, com a pulga atrás da orelha, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a minha opinião com relação à necessidade de uma regulamentação, né? Qual que é a minha opinião sobre ter as regras, né? Eu, pessoalmente, não tenho intenção, né? Não tenho a vontade de que o Estado... Deixa eu acertar aqui o meu celular, ele não tá muito certo. Eu não tenho a intenção de que o Estado venha colocar as suas garras dentro da minha casa. Então, a minha casa é o meu país, né? A minha casa é onde eu decido as coisas que estão acontecendo aqui, desde do que a gente come aqui, como que eu educo as minhas filhas, que horas que elas vão dormir, quais roupas elas vão usar, né? Tem gente que escolhe ser vegano, tem gente que escolhe ser... gente, tem de tudo o que é jeito, né, dentro da educação dos filhos e como uma família decide agir na sua rotina, né? Imagine que o Estado vem e diga que você tem que ser vegetariano ou que você tem que usar determinado tipo de roupa, determinado corte de cabelo. Então, assim, existe um limite
para intervenção do Estado, né? Então eu acredito piamente que existe um limite. A família, então em termos jurídicos, eu não sou advogada, mas assim, em termos jurídicos, a família, ela vem antes do Estado. O Estado, ele existe por causa da família. O Estado é uma criação da sociedade para que a gente consiga, né, conviver, para que a gente possa, para que a gente tenha essa civilidade. Né? Então, o Estado ele é posterior à família. Então, a minha opinião com relação às regras impostas pelo Estado é que ela não pode entrar na tua casa e ir contra as coisas que você acredita que são mais importantes, tá? E quais coisas são essas? N coisas. Então, desde a tua fé, que pode ser católica, pode ser protestante, pode ser budista, pode ser... Gente, então, cada um sabe da sua vida, né? E o Estado não tem o direito de entrar na nossa vida e dizer aquilo que a gente deve fazer, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero deixar que essa live, né, essas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu quero trazer uma mais calma para que a gente lide com esse assunto. As regras são polêmicas? Elas são polêmicas porque a gente quer salvaguardar o nosso direito de educar os nossos filhos da maneira como a gente acredita que são que é melhor, tá? Então, por isso, a gente tem esse medo desse dedinho do Estado, tá? E eu concordo, tá? Gente, obrigada. O que uma escova não faz? Mas então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para não deixar que o desespero coloque uma venda nos nossos olhos e não deixe com que a gente veja a realidade, tá? Então, assim, nós temos que olhar a conjuntura, onde que nós estamos, em qual ano que nós estamos, qual que é a situação política do nosso país, tá? E perceber que a nossa situação de família homeschooler, ela é uma situação que atualmente é uma situação frágil. Por quê? Porque nós vivemos num país com uma determinada lei, com uma determinada conjuntura política, com uma determinada legislatura, tá? Eu posso querer fazer N coisas, porém, pode ser que eu encontre entraves no meio do caminho, tá? Isso não quer dizer que aquilo que eu estava querendo fazer é certo ou errado, mas que eu posso encontrar entraves. Né? Que nem as pessoas que desejam, eu queria voar, né? Então eu quero muito voar, mas existe a lei da gravidade. Você não tem asas, você não vai sair voando, e a lei da gravidade, ela tá aí pra te impedir de conseguir voar, tá? Então, no caso das famílias que querem praticar a educação domiciliar, nós temos que perceber a realidade. Quais são as leis da gravidade que não vão deixar com que a gente voe, tá? Então, nós temos atualmente uma necessidade de uma lei, não porque nós não temos o direito. O direito natural de educar os filhos, de escolher quais são as vias pelas quais nós queremos que os nossos filhos sejam educados, elas existem naturalmente. Nós somos naturalmente os primeiros a decidir sobre essas coisas, tá? Então, que isso fique claro. Porém, a gente tem que levar em consideração essa situação que nós estamos agora. Existem muitas pessoas que o que queriam, né? E eu até gostaria que fosse assim também. Eu também gostaria. Que a única coisa que fosse mudada seria o Código Penal. E colocar ali no Código Penal que homeschooling, né, educação domiciliar, não é considerado abandono intelectual. Então, é isso que a maioria das pessoas gostaria hoje. Porém, gente, se a gente insistir nisso, nesse momento, nessa conjuntura política, nós simplesmente não vamos conseguir. E nós não vamos ter essa mudança. Então, por isso, nós precisamos pensar numa lei que permita que nós possamos educar os nossos filhos dessa forma. Então, essa regulamentação que está saindo agora dessa forma, ela abre esse amparo jurídico para que a gente possa continuar lutando para melhorar essa lei. Então, nós vamos empurrando. Agora, atualmente, se alguém me denuncia, por mais que não é crime,
é considerado constitucional, mas por mais que tudo isso exista, nós corremos o risco de sofrer terrorismo, né? Terrorismo, porque eu digo por parte dos promotores públicos que vão colocar medo, que vão insinuar que a gente pode perder os nossos filhos, mesmo que isso nunca tenha acontecido, tá? Então, assim, os governantes vêm e vão, né? Eles vêm e eles vão. Algumas vezes, eles ficam por muito mais tempo do que a gente gostaria que ficassem. Mas digamos que o próximo governante, ele não seja favorável à regulamentação, ele não seja favorável ao homeschooling e ele comece a mudar algumas coisas a respeito da busca ativa de crianças em idade escolar. Vocês estão conseguindo entender onde que eu quero chegar? Então, assim, se nós estamos numa situação política contra as liberdades individuais, se a gente não tem uma lei, nós estamos extremamente desamparados, tá? Então, essa lei, ela não é uma lei perfeita? Não, ela não é uma lei perfeita. Ela coloca algumas dificuldadezinhas? Sim, ela coloca. Mas ela não pode ser uma justificativa para a gente se desesperar e começar a não querer que ela exista, tá? A política, como fala uma amiga minha da Liturgia Kids, a Emily, ela diz assim, ó, que a política é a arte do possível, tá? Então, essa arte do possível não quer dizer que nós não vamos continuar lutando para que a lei melhore. Então, como a gente disse nessa semana, junto com o deputado Márcio Pacheco, a lei pode ser melhorada, mas ela pode piorar também. Então, nós temos que ficar em cima, tá? Só um minutinho. Então, nós temos essa necessidade, né, extrema de votar em pessoas que realmente sejam a favor da educação domiciliar. Porque se ela é a favor da educação domiciliar, ela reconhece que os pais vêm antes do Estado. Então, mesmo que vocês não sejam homeschoolers, mesmo que vocês conheçam pessoas que não são homeschoolers, vocês precisam mostrar isso para as pessoas. Quem é a favor da educação domiciliar é a favor da liberdade individual, beleza? Então vamos começar a falar sobre as leis, tá? Então as leis polêmicas, tá, pessoal? Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui é a questão do tempo de implementação. Vocês já pararam para pensar? Aqui no Brasil. Então a lei é sancionada, tá? Olha o tamanho do território nacional. E o tempo que isso vai levar para ser implementado. Eu tenho a opinião que daqui 5 anos, digamos que o presidente sancionasse hoje, daqui 5 anos teria escola que não ia fazer a menor ideia do que é educação domiciliar, não saberia dizer qual que é o cadastro, como que faz as provas. Então, eu imagino que vai ser bem demorado também, tá? Porque a organização das instituições como um todo são complicadas mesmo, tá? Então, a primeira questão, tá? A primeira regrinha polêmica. Matrículas em instituições de ensino, tá? Então, muitas pessoas ficam assim, mas por que eu tenho que me matricular numa escola? Eu não quero me matricular em escola nenhuma. Gente, eu também não tenho vontade de me matricular em escola, de matricular as minhas filhas em nenhuma escola, tá? Na verdade, apenas uma. Aqui em Curitiba, que é a escola que eu confio, já trabalhei lá e conheço internamente. Mas assim, vamos pensar o seguinte, pessoal. Antes, as primeiras leis que trabalhavam sobre esse assunto, o que elas trabalhavam? Que a matrícula deveria ser no MEC, no Ministério da Educação, ou nas secretarias, né, de educação. Você teria que procurar um órgão centralizador para que você pudesse fazer essa matrícula, tá? Então isso significa que os nomes dos nossos filhos estariam bem lá dentro, assim, como um cadastrão geral. E você não teria muita saída para o que escolher, para onde ir. Então nós vamos fazer um exercício aqui de pensar no lado bom. Então eu já falei sobre os aspectos que não estão muito bons, mas a gente precisa focar nas coisas boas. Lembrando que sem a regulamentação, agora, eu pessoalmente conheço mais 5 famílias que foram denunciadas
algumas tiveram que mudar de cidade, teve família que perdeu seu pé de meia, né, pagando advogado. Então, assim, se o conselho tutelar não bateu na sua casa, ele bateu na casa de outras famílias. Outras mães estão sofrendo. E se existir uma regulamentação, nós temos esse amparo, essas famílias vão ter esse amparo. Então, continuando, né? Agora, nós temos com essa lei, nós podemos escolher entre escola pública e escola privada. O que isso significa? O que isso traz de bom pra gente? Nós temos a possibilidade de escolher aquela escola que mais se aproxima do nosso pensamento, dos nossos objetivos, dos nossos valores, tá? Talvez perto da sua casa tenha uma escola que você conhece os professores, que você conhece a diretora, que você tem um pouco mais de confiança naquela pessoa específica que está lá dentro. Você pode até não confiar na instituição escola por motivos variados, mas você conhece a história daquela pessoa, a história daquela escola, tá? Então, antes não tinha. Então, agora você pode escolher, tá? A terceira questão, na verdade, que eu coloquei aqui, é sobre a possibilidade da abertura de instituições especializadas na educação domiciliar. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos existe algo que a gente chama de umbrella schools. Então, essas escolas, que são como um guarda-chuva, elas protegem essas famílias e dão esses respaldos. Então, nos Estados Unidos, diferentes estados possuem diferentes legislações. Então, por exemplo, no Texas é o estado que possui a maior liberdade para os pais. Em Nova York é um estado que possui mais restritivo. Então, Nova York é o que se aproximaria à nossa legislação que tá em trâmite. Então, o que acontece? As famílias precisam apresentar os seus filhos para fazer provas anuais, precisa apresentar o currículo precisa estar de acordo com a BNCC deles, que é o Common Core que eles chamam. Então, a gente fica pensando, né, na liberdade dos Estados Unidos, mas lá também tem os seus entraves, tá? E lá, o que acontece? Já faz 30 anos que existem essas umbrella schools. Então, são muitas iniciativas de pais que querem dar esse amparo para outras famílias, criam essas instituições e o que acontece? As famílias encontram currículos prontos, encontram professores que vão fazer essa avaliação, são escolas especializadas para os homeschoolers. E essas famílias procuram essas diferentes escolas porque essas escolas comungam de valores muito próximos. Então, assim, com uma lei dessa, apesar de você ter a exigência de matricular os seus filhos, abre esse espaço para que você tenha mais suporte. Então, do jeito que nós estamos hoje, se uma pessoa, se uma família deseja montar uma escola, estão tentando já, né? Existem algumas iniciativas, mas elas não são legalizadas, elas não têm a regulamentação. Se você quiser apresentar para fins de documentação para uma faculdade, para qualquer outra situação, essas escolas não conseguem dar esse registro. Então, vendo por esse ângulo, né, essa é uma boa notícia, tá? Lembrem que eu estou querendo aqui mostrar os aspectos bons, porque nós estamos numa onda de algumas pessoas serem extremamente negativas com relação à lei. E a gente precisa ter mais fé, tá? Então, olha só, famílias que estão mais necessitadas de amparo podem encontrar nessas instituições, as que forem criadas ou até aquelas que já existem, um amparo maior nessa ordem do dia, tá? E elas podem encontrar também uma forma de ter um acompanhamento na evolução dos filhos. Hoje, uma das perguntas que eu respondi na caixinha foi como avaliar a evolução dos filhos. Então, no começo do homeschooling, as famílias ainda se sentem meio perdidas. E com um acompanhamento assim, no mínimo, você consegue perceber essa evolução. Porque você vai ter um profissional que está vendo isso todo dia e que está acostumado a avaliar as crianças. Se ele avalia da forma como você deseja ou não, você vai aprendendo
determinadas técnicas. Você vai observando como que ele está falando, como que ele vai avaliando, tá? Então, vamos continuar. Outra questão aqui que fala sobre seguir o conteúdo da famigerada BNCC. Eu queria saber aqui, ó, todo mundo sabe o que é BNCC? Vocês respondam aí se vocês sabem o que é BNCC, tá? Vamos ver se alguém aqui responde. Enquanto isso, eu tomo uma água. Todo mundo sabe, então, né? Ninguém colocou. Ah, ó, tem uma que sabe. Então, olha só. Se tiver... Ó, a Bruna não sabe. Olha lá, ó, Bruna. Então, você já vai sabendo, tá, Bruna? BNCC significa Base Nacional Comum Curricular. Essa é uma ideia para ter um currículo mínimo para que a criança possa avançar nos anos. A ideia é linda, né? Então, a ideia é que todo mundo tenha uma base mínima de conhecimento, tá? Vamos lá, Márcia. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem trazer pra gente os conteúdos mínimos de acordo com cada idade, para que todas as crianças, para que não tenha disparidade. Algumas crianças vão aprender muito e outras crianças vão aprender muito pouco. Então, a ideia, né, inicial é que uma criança numa escola pública, lá no meio do mato, tenha o mesmo mínimo que alguma outra criança, tá? Então, vendo por esse ângulo, não tem problema nenhum, né? O problema é que as pessoas têm muito medo da BNCC vem por conta dos temas transversais, tá? Os temas transversais, eles vão atravessar como diz mesmo o nome, né? Temas transversais. Eles atravessam os conteúdos de ponta a ponta e eles levam em consideração habilidades sociais, questão de fé, entre várias outras coisas. A BNCC, vista assim, numa primeira olhada, ela é ampla, gente. Ela tem muitas brechas, tá? Se você for pegar o currículo da BNCC, indicado pela BNCC, para uma criança de 8, 9 anos, dentro da idade ali, por exemplo, dentro de português, dentro de matemática, você não vai encontrar coisas ruins, né? Então, por exemplo, para uma criança ali que está se alfabetizando, o que eles vão colocar? Eles vão colocar que ela precisa diferenciar as vogais, precisa diferenciar o que, né, vogal e consoante, aprender a questão dos sons, dos fonemas, saber diferenciar uma letra da outra, que são coisas que nós precisamos realmente trabalhar com os nossos filhos. Isso não existe problema, né? Um dos problemas da BNCC é que, por ser ampla, eles vão colocando muitas coisas que são totalmente, assim, fúteis. Um dos meus exemplos preferidos é a interpretação de piada, né? Então, eu fico imaginando, né, as mães, né, tentando trabalhar com os filhos Camões, Casimiro de Abreu, né? Os clássicos, né? Saber compreender o que uma poesia, né, vem trazer para a criança, né? A questão do lírico. E aí você se depara com um conteúdo da BNCC que é interpretação, né, de piada. Então, assim, você perderia tempo trabalhando isso? Não, você não perderia um dia da vida do seu filho trabalhando né, compreensão de uma piada. Você vai continuar trabalhando todo o conteúdo mais firme, né, mais robusto, porque a interpretação de piada vai passar por cima. Então vejam, vocês não precisam pegar tudo o que está da BNCC. Não existe necessidade de pegar tudo. E como ela é ampla, ela não diz o como você deve fazer. Então vamos trabalhar assim. Digamos que você chegue na BNCC e você encontre um ponto que você acha que não deveria trabalhar. Então vamos ver assim a questão corporal em crianças de educação infantil, né? Que é uma questão geralmente que pega bastante pais e mães. Então tá lá, a criança conhecer o seu próprio corpo. Eu já fui professora de educação infantil e eu já trabalhei esse conteúdo com as crianças,
tá? O que isso significa? Significa que você vai ter que trabalhar a parte sexual do corpo da criança? Não, não significa. Significa que você precisa fazer com que a criança... Vai ter que aparecer no teu currículo lá, quando você for responder a Secretaria de Educação, o MEC, seja o que for, não sei qual que vai ser o órgão que vai fiscalizar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar para eles que alguma coisa daquele tópico você trabalhou. Então, por exemplo, você trabalhou a criança lá, cabeça, ombro, joelho e pé. Aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E você coloca lá, né? Conteúdo, corpo humano, como que foi trabalhado? Com a música, cabeça, ombro, joelho e pé, a criança descobriu partes do seu corpo, trabalhou com quente e frio, para as sensações de quente e frio. Vocês conseguem entender, gente, que nós não precisamos quebrar muito a cabeça para trabalhar ali a BNCC, mas sem aquelas coisas que estão nos temas transversais tão famigeradas, tá? Então, eu já fui essa professora que teve que trabalhar essas questões e eu nunca trabalhei com aspectos que não fossem de acordo com a idade da criança, tá? Nunca trabalhei. Então, assim, a base, ela pode servir como um caminho, tá? Um caminho para a montagem do teu currículo. Então, se você vai começar a fazer o teu homeschooling, né, com as tuas crianças no ano que vem. O teu filho tem 9 anos. Da onde que eu vou saber o que uma criança de 9 anos precisa saber? Não tem problema de você ir até a BNCC e ver o que a média das crianças estão aprendendo. Aí você vai fazer um diagnóstico com o seu filho. Ele já está sabendo isso daqui? O que falta para ele atingir isso daqui? Porque existem conteúdos que todas as crianças vão ter que saber. E aí você vai ter... Ela serve como um caminho. Ela tem que ser usada ipsis literis, tudo, palavra por palavra? Não. Usem da prudência, usem da inteligência de vocês. Vocês vão conseguir descobrir formas de conter aquele conteúdo ali e não ser contra as tuas convicções, tá? A Base Nacional Comum Curricular, ela é o melhor conteúdo, né? A melhor base de todas? Não. É como eu disse, ela é uma basezinha para nivelar o mínimo. E o problema está nos temas transversais. Tenham cuidado daí com esses temas transversais, tá? Existem formas de trabalhar, né, o mesmo conteúdo de formas diferentes. E na minha opinião, ali, quando você está trabalhando o ensino fundamental, você tem muitas formas de sair pela tangente. Quando entra no ensino médio, aí o que eu costumo dizer é que o teu trabalho como mãe, como pai, que está dentro de uma família, e você está com uma família bem estruturada, organizada, você é próxima dos seus filhos, o teu ambiente familiar faz com que os seus filhos estejam próximos de vocês e vocês sejam amigos, essa sintonia de amizade. Quando você trabalhar um conteúdo que vocês não consideram muito apropriado, o que você pode fazer? Porque daí eles já estarão numa idade mais avançada, eles vão ter ali 14, 15, 16 anos. Já estão numa fase que vocês podem conversar certas coisas e vocês podem passar para eles. Isto é o que nós acreditamos deste conteúdo. Nós não acreditamos por esse motivo e esse motivo. E vocês debatam com eles, né? Deem espaço para que eles possam conversar com vocês. E aí vocês podem passar o que lá fora, no mundo, as pessoas estão acreditando. Vocês podem, inclusive, trabalhar com recortes de jornal, trabalho com temas de redação mais atuais, né? Onde tinha lá uma questão polêmica, como que foi avaliada, aí aquilo que vocês acreditam, como que a pessoa lá que tirou uma nota boa respondeu,
se ela colocou a opinião dela, como que ela embasou. Porque existem formas, gente, da gente defender a nossa fé, as nossas convicções, sem bater de frente, mas deixando muito claro, sem responder errado do ponto de vista do mundo, digamos assim, tá? Então, existem formas de trabalhar essas questões, tá? Gente, desses dois aspectos que eu trabalhei até agora, vocês possuem alguma dúvida? Depois a gente pode abrir mais para mais dúvidas, mas desses dois aspectos, vocês têm alguma dúvida? Eu não sei se vocês colocaram alguma questão aqui, que eu me empolguei acho que só o pessoal que entrou aqui, né? Tá, se tiver dúvida, pode perguntar. Logo eu vou saber fazer aquele esqueminha com as perguntas, né? Mas vamos lá. Outro aspecto que as pessoas ficaram bastante... não gostaram muito, que são as avaliações anuais. Então, aqui eu gostaria de lembrá-los que nos primeiros projetos de leis, a dica das leis eram avaliações mensais. E alguns parlamentares cogitaram a possibilidade das crianças terem que estar na escola nas avaliações que acontecessem dentro da escola, independente. Cheguei agora há pouco, mas já aprendi muito. Ah, tá, que bom. Então, assim, imagine que a gente tivesse passado uma lei de avaliação mensal, tá? Então, numa avaliação mensal, não tem como a gente fazer homeschooling, porque cada criança vai seguindo no seu ritmo. Não é o mesmo ritmo da escola. Nós não precisamos ter um bimestre, né? Provas bimestrais, provas de recuperação. Nós não temos essa necessidade. Então agora nós temos a questão da prova anual, tá? Quais são os medos dos pais, né? Então, quem que vai avaliar? Qual que vai ser o critério de avaliação? Eu vou entregar o currículo e quem que vai fazer essa prova? Serei eu? Vai ser a escola? Então, essas minúcias nós ainda não sabemos e eu tenho certeza que eles também não sabem. Não fazem a menor ideia como que vão fazer, né? Porque, afinal de contas, se aquela família está seguindo um currículo que é diferente daquela escola, quem que vai fazer essa avaliação? Eles vão destacar uma professora que vai montar aquela avaliação? Então, eles não sabem ainda como fazer e isso vai demorar algum tempo. Provavelmente, isso é uma coisa que eu acho, né? Que eu acho que vai ficar melhor para eles. Nós vamos entregar os conteúdos e junto com esses conteúdos, provavelmente nós vamos entregar alguma sugestão de avaliação para ser feita. Tenho essa impressão, tá? Porque nós que vamos entregar o nosso planejamento, né? Então não tem como fazer uma prova de alguma coisa que a gente não trabalhou com as crianças, tá? Enfim, agora para deixá-los tranquilos com relação a isso. Todas as mães que estão aqui, mães, vocês estão trabalhando de forma personalizada com os filhos de vocês. Os filhos de vocês vão fazer provas contando com o seu olhar, de acordo com o ritmo deles. Eles vão aprender de acordo com o ritmo que eles têm naturalmente. As crianças de escola, seja pública, seja privada, elas disputam a atenção do professor, dos colegas. São 20, 30, 40 crianças dentro da mesma sala. E enquanto a professora está falando lá na frente alguma coisa super importante, o coleguinha está falando alguma coisa mais importante do lado. Ou seja, a superioridade dos estudos personalizados não é uma questão assim só porque eu decidi fazer ensino domiciliar. O que acontece quando uma criança está indo mal numa escola regular? O que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão fazer aulas de recuperação. Ainda tem que passar pelo Senado, sim. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer aulas de recuperação. E como que essas aulas de recuperação são? Na turma grande? Não, geralmente, pelo menos nas escolas que eu passei, geralmente é numa turma bem reduzida. 2, 3,
Quando a turma é grande, é uma turminha de 5 alunos, mas aí é uma turma grande. Então, o que acontece? Na educação domiciliar, a criança conta com a pessoa que mais ama ela no mundo, que a conhece e que vai olhar no olho dela e vai trabalhar aquele conteúdo. Então, existiu, né? Foi feito uma pesquisa nos Estados Unidos com crianças, né? Alunos homeschoolers de baixa renda, e ainda por cima eles colocaram esse adendo, então seria baixa renda e afrodescendentes, né? Então seriam famílias negras, mais de famílias negras, para poder saber qual que era o nivelamento das crianças homeschoolers, né? Oriundas de pais que não tinham ensino superior. Essa é uma outra questão, né? A questão do ensino superior. Então, qual que foi o rendimento dessas crianças? As crianças oriundas de lares homeschoolers de baixa renda tiveram a mesma pontuação de crianças escolarizadas, tanto escolas públicas quanto escolas privadas, ou pontuações superiores. Inclusive as vindas de famílias onde os pais não tinham ensino superior. Então, o que isso significa? Significa que a superioridade do ensino domiciliar, ele é comprovado. Nós não estamos aqui querendo disputar com a escola. Não, isso a estrutura da escola é característica dela. Ter um professor, né, várias crianças em sala de aula, o professor tentando dar conta da atenção das crianças. Isso é uma característica da escola. E uma característica do ensino domiciliar é a questão da exclusividade, é a questão do ensino personalizado, de ter contato com uma pessoa que te ama. Isso faz muita diferença. Você confia naquilo que a pessoa está falando, você confia nas informações, ela vai respeitar o teu ritmo. Então, isso confere uma superioridade no aprendizado. E essa superioridade, ela vai ficar inscrita nessas avaliações, tá? Então, assim, eu não teria medo, tá? Até mesmo porque as avaliações, elas estão ficando cada vez mais no nível mais baixo, por diversos fatores. As escolas não conseguem mais dar conta de muita coisa. As diferenças sociais, dificuldades dentro da família, as famílias não conseguem acompanhar os seus filhos, então as coisas, elas estão ficando num nível cada vez mais baixo. Eu conheço pessoalmente um professor da área de física, ele dá aula para os primeiros anos de engenharia, para os primeiros anos de engenharia, e ele fala que não existe mais condições de passar os mesmos exercícios de matemática que ele passava há 20 anos atrás. Por quê? Porque os estudantes chegam na faculdade com dificuldades de matemática básica. Gente, eles passaram pelo vestibular, eles estão lá, eles passaram pelo ensino médio, eles têm todos os comprovantes de que eles são escolarizados, mas eles não conseguem acompanhar os mesmos exercícios de 20 anos atrás. Então, assim, eu não teria medo das avaliações. Vocês já viram como que é uma provinha Brasil? Já viram provas do Enseja? Então, são essas provas, esses tipos de provas que os nossos filhos vão ter que fazer, tá? Eu gosto da ideia de colocar os meus filhos, não vou sentir um friozinho na barriga? Claro que a gente vai sentir, a gente, né, vai demonstrar o nosso trabalho. Mas são coisas parecidas com o que uma professora passa, tá? Eu teria mais cuidado com a questão do ensino médio pela mesma questão dos temas transversais, né? Mas se vocês conseguirem formar um ambiente familiar favorável, vocês vão conseguir passar determinadas questões para os filhos de vocês, de forma que eles consigam entender os joguinhos dentro das avaliações, tá? Bom, então, como eu falei anteriormente, não está definido como que essas avaliações vão acontecer, tá? Agora, a respeito da necessidade de um ou os dois, né? Agora é só um dos pais terem um ensino superior. Bom,
pessoalmente, eu não vejo a necessidade. Até mesmo porque como é que eles vão avaliar, né, isso, né? Então, sei lá, um engenheiro. Então, se é engenheiro, então pode dar aula. Mas qual que é a ligação pedagógica com a coisa, né? Assim, não tem muita ligação com a realidade homeschooler, até mesmo porque, imaginem, né? Thomas Edison, por exemplo, teve sua mãe que foi a sua tutora e ele era um gênio, né? Ele foi abraçado pela sua mãe e ele conseguiu seguir adiante. Eu, pessoalmente, não vejo necessidade dos pais terem esse ensino superior, tá? Mas eu tenho a impressão de que essa era uma exigência para poder passar pelo Congresso. Apenas 17%, né, segundo a última pesquisa que eu fiz, do país, das pessoas adultas no país, tem o ensino superior. Então, isso restringiria bastante a possibilidade dos pais poderem praticar educação domiciliar. No entanto, a nova versão da lei coloca a possibilidade dos pais contratarem um tutor. Isso quer dizer que vai ser caro? Não. Aí tá dentro daquela questão que eu tinha colocado sobre a formação de instituições. Então, provavelmente, você tem a possibilidade de ter um currículo formado por esse tutor, ele vai te ajudar a ministrar as aulas e depois ele vai acompanhar os seus filhos nas avaliações, vai aplicar algumas coisas e vai ver o que você precisa fazer, tá? Então, na prática, se você não tiver o ensino superior, você vai ter uma ajuda de alguém que você até confie, tá? Muitas pessoas hoje procuram isso, mesmo sem ter a necessidade. Então, eu atendo já atendi famílias, até famílias escolarizadas, que me procuram para saber o que precisam fazer com os seus filhos para aplicar aquele conteúdo de uma forma melhor ou para acompanhar a evolução deles. Então, na prática, se coloca uma ordem legal, né? Mas na realidade, muitas famílias já procuram isso, tá? Então, é uma exigência que a gente não gosta, mas na prática acaba que muitas famílias podem procurar profissionais muito bem capacitados para poder fazer esse trabalho, tá? Agora, a questão das reprovações. Bom, essa questão das reprovações, então, qual que é a questão, né, colocada? Se reprovar 2 anos consecutivos ou 3 anos alternados, a família perderia o direito de praticar a educação domiciliar. Esse ponto vai contra um princípio de isonomia, né? Então, esse princípio não acontece com quem está na escola, né? Então, a gente vê que ou as crianças são passadas sem aprender nada, ou quando chega em algum momento que tem a reprovação, elas reprovam 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada acontece. Não acontece nada com a escola, não acontece nada com o professor, não acontece nada com a criança, ela só tem que repetir aquele ano, mas ninguém perde o direito, por exemplo, de ir para a escola. Reprovou 3 anos, não pode mais ir para a escola. Não, isso não acontece. Por que aconteceria com um aluno homeschooler? Por que isso, né? Então eles vão dizer assim, porque a família não está dando conta, né? Mas na Constituição Federal, não existe nenhum parágrafo, nenhuma lei que seja perpétua, né? Então nós não temos prisão perpétua, nós não temos pena de morte. Se uma família se uma pessoa comete não sei, alguma questão do trânsito, ela não vai perder a carteira de motorista dela, né? Ela vai fazer uma reciclagem e vai voltar a dirigir. Então, você não perde, né, o seu direito, tá? Então, assim, eu vejo assim, que nessa questão existiria a possibilidade de um recurso judicial, principalmente por essa questão de não existir amparo na Constituição Federal. Tá? Então, eu entraria com recurso. Porém, gente boa, né, queridos? Eu não acho que algo do gênero vai acontecer com as famílias. Pelo menos não vai acontecer com a maioria das famílias. Então, novamente, existe uma superioridade nos estudos
que são feitos com turminhas menores, personalizados. Eu não teria esse medo dessa reprovação, tá? Eu acho que nós temos condições de educar os nossos filhos de uma forma muito profunda, muito conectada com os nossos valores e criar crianças que sejam capazes de observar certas nuances, tá? Se por algum acaso isso acontecer, né? Se alguém tiver a infelicidade disso acontecer, eu acho que cabe sim um recurso judicial, tá? Agora sim, vamos só retomar, eu vou abrir para alguma pergunta daqui a pouquinho, e eu queria retomar a questão da possibilidade de melhora da lei, tá? Então, com a aprovação dessa lei, com a sanção dessa lei, existem essas exigências? Sim, elas existem, mas elas não vão impossibilitar que a gente possa dar aula para os nossos filhos em casa. Pensem nisso, né? Tenham isso muito claro, por mais que a gente não seja fã do jeito do que as coisas estão, mas nós precisamos dessa sanção, nós precisamos que ela avance no Senado, vá para uma sanção presidencial e que nos próximos anos a gente tenha muito claro para quem que a gente vota. A pessoa precisa ser pró-homeschooling, precisa ser pró-família, pró-vida, porque são esses aspectos que a gente defende como família. Então, se a gente votar em pessoas que não são pró-homeschooling, por exemplo, vai chegar um momento que ele chega numa votação no Congresso e ele vai começar a piorar uma lei que a gente demorou tantos e tantos anos, na verdade quase 25 anos, para conseguir que seja aprovada. Então, nós temos essa possibilidade de melhorar a lei. Não vamos perder a chance de ter o respaldo legal, porque não é a lei que eu gostaria que existisse. Então, cabem críticas à lei? Com certeza. Com certeza cabem críticas à lei. Mas nós temos que lembrar da conjuntura e continuar lutando para que os nossos filhos, quando forem, se escolherem fazer homeschooling, para que eles possam encontrar essa liberdade e eles possam continuar o trabalho que a gente começou, tá? Então, agora eu queria perguntar para vocês se vocês têm dúvidas. Então, a hora de responder aqui as dúvidas. Escutei um chorinho aqui. Acho que tem alguém que estava querendo um colo. Você quer vir aqui, filha? Vem aqui, meu amor. Vem aqui, paixão. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você quer dar um oi pro povo? Você quer dar oi? Olha lá. Ela tá com sono, gente. Diga boa noite. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Ninguém tem dúvida, gente? Tirei a dúvida de todo mundo? É isso? Muito obrigada. Bom, então olha só. Se por algum acaso as dúvidas surgirem ao longo do caminho, podem me mandar, vocês podem me mandar via direct. Aí, assim, as dúvidas mais frequentes, a gente pode pegar e eu posso fazer um postzinho para deixar fixado, para que vocês vão desenvolvendo essa tranquilidade, essa calma, tá? A gente não precisa se desesperar. Se a gente se desesperar, é aí que a coisa desanda, porque daí a gente não consegue perceber o caminho que a gente vai ter que seguir. O caminho tem alguns buracos? Sim, o caminho tem alguns buracos. Tem algumas pedrinhas? Tem pedrinha. A gente vai ter que se esforçar para caminhar? Sim, gente. Não é o caminho do homeschooling aqui no Brasil, na forma como nós estamos hoje, ele tem que ser aberto. E somos nós a geração que está abrindo. A gente pegou o facão na mão e nós estamos abrindo. O caminho não está feito. Tá? O caminho, alguém vai ter que sofrer por isso, né? Então, é melhor que alguém vá abrindo do que a gente achar que, não, eu só vou passar por esse caminho quando ele estiver feito, né? Então, assim, nós somos a geração pioneira. Somos. E a geração pioneira vai ter calos nas mãos. A geração pioneira vai ter que passar por essas questões. Então, nós temos que, na verdade, fazer as críticas necessárias,
lutar por aquilo que precisa ser melhorado, não se desesperar e permanecer na luta. Tá bom? Não. Espera um pouquinho. Coloca aqui. Tá bom, deixa eu ver. Tem chance de a gente tirar a necessidade de seguir a BNCC nos próximos anos? Olha, eu acho que... Não sei. Eu acho que a gente tem a chance de fazer com que o nosso conteúdo seja tão bom que nenhuma pedagoga, ninguém vai reclamar. Você entende? Isso tudo é uma forma de colocar. Tudo vai depender da forma como a gente vai explicar nos projetos que a gente vai entregar de forma anual. É muito um jogo de palavras, entende? É muito uma questão de jogo de palavras, gente. Não tem como as coisas serem diferentes, sabe? Mas a gente vai tentando. Vamos ver. Então, pessoal, mais dúvida? Ó, a Emily perguntou sobre essa questão da BNCC. Podem perguntar. Nós temos alguns minutinhos. Boa noite, Giane. Tudo bem? Bom, acho que as dúvidas vão surgir ao longo do caminho, né? Normal, não tem problema. É isso, então. Então, queria agradecer quem esteve aqui e dizer que vocês podem mandar as dúvidas pelo direct, quando a gente abrir alguma caixinha, podem perguntar e aos pouquinhos a gente vai fazendo com que esse medo vá dando lugar a uma coragem muito firme, a uma coragem muito prudente e capaz de passar por esses obstáculos, tá? Sejamos confiantes, pessoal. A gente consegue passar por isso, tá bom? Então é isso. Até mais. Boa noite.